A vigilância. Esse será o tema da devocional do dia de hoje, que falará sobre a vigilância, sobre a vinda de Jesus Cristo. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Você pode ficar aqui nesse vídeo para ouvir essa pequena reflexão da palavra do Senhor, que Ele nos envia no dia de hoje, todos os dias. Ele manda a palavra dele, o alimento para o nosso corpo, para a nossa alma, para que a gente possa ser renovado a cada dia através da sua palavra, pois a palavra de Deus é poderosa para transformar vidas, amém? E ela se encontra aqui no livro de Lucas, o capítulo 12 e o versículo 37, que diz assim: Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Amém? Aqui o nosso Deus fala das pessoas que estão preparadas para a sua vinda. Aqui fala que elas serão e elas são bem-aventuradas, pois estão aguardando a vinda do seu noivo, a vinda do seu amado Jesus Cristo. Nós devemos estar prontos, estar vigilantes, sempre à espera do noivo, porque ele pode voltar a qualquer hora e a qualquer momento. Não tem hora marcada para Jesus voltar, não tem data marcada para ele vir. Então, a nossa vigilância deve ser constante e devemos estar preparados. Como que a gente se prepara para a vinda de Jesus? Vivendo uma vida de comunhão com Ele, em obediência à sua palavra, Buscando conhecê-lo cada vez mais, vivendo a palavra dele, porque de nada adianta só ler a palavra e não viver. A gente é o que a gente faz, não o que a gente fala, De nada adianta a gente só falar de Jesus, dizer que tem fé em Deus, mas não viver o que Ele quer para nós. O nosso Senhor Jesus Cristo fala em sua palavra: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então a gente prova que ama Jesus guardando os mandamentos dele, obedecendo a ele. De nada adianta a gente dizer que ama a Deus, mas vive o oposto da palavra dele. Vive uma vida totalmente deturpada, uma vida errada, uma vida que não glorifica a Deus. Nós devemos viver uma vida que glorifique o nome dele. Nós glorificamos a Deus não é só com os nossos lábios, não é só quando a gente canta louvores, não. Nós glorificamos a Deus quando a gente vive uma vida constante para Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de jejuns, de consagração a Ele, uma vida de arrependimento, porque para a gente se voltar para Deus precisa de arrependimento. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, a gente precisa reconhecer que somos falhos, que somos pecadores e que precisamos desse Deus tão grandioso, tão misericordioso que é o nosso Deus. E Ele nos chama para isso, Ele nos chama para que a gente viva para Ele e viva esperando Ele, A gente vivendo a nossa vida aqui, mas sempre com o pensamento no céu, com o pensamento de quando Ele virá. E nós devemos estar sempre preparados, devemos ter a nossa vida toda preparada para a sua vinda, pois ele virá e não tardará. Agora o dia e a hora ninguém sabe, como a palavra de Deus diz, nem os anjos do céu sabem, somente o nosso Deus. Por isso que nós devemos estar sempre vigilantes, como fala a palavra, O título é A Vigilância. Nós devemos estar sempre vigilantes, espertos, para quando Ele voltar, nós estarmos preparados para ir com Ele. Porque aqui fala no texto que se um pai de família soubesse a hora que o ladrão iria invadir a sua casa, ele ia estar preparado, Ele está ali a postos, esperando aquele homem vir, aquele ladrão vir para invadir a sua casa. Mas nós não sabemos a que hora o ladrão virá. E a vinda de Jesus é comparada como um ladrão na noite,
fala aqui também que a vinda dele será como um ladrão na noite, que nós não esperamos, nós não sabemos que hora ele virá. Por isso que nós devemos estar sempre vigilantes. E vigilantes é estar preparados, tendo uma vida diária com Deus, de comunhão e fidelidade a Ele, né? E aqui fala que Ele vai cingir-se e vai nos servir. Aleluias, glória a Deus. Jesus vai nos servir nas bodas do Cordeiro, né? Vai ter uma grande festa no céu, onde todos os irmãos do mundo inteiro irão se reunir na casa do Pai. Igual quando os pais fazem uma festa em sua casa, né, e reúnem todos os seus filhos e netos. O nosso Deus, o nosso Pai eterno, fará uma grande festa e vai reunir todos os seus filhos aqui da terra, que são milhões e milhões, né? Estamos todos espalhados aí no mundo inteiro e nós todos vamos nos reunir nessa boda, né, nessa festa gloriosa, lá no céu, na eternidade. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que irá nos servir, Ele irá servir nas bodas do Cordeiro. Nós vamos estar com Ele nos servindo a todos aqueles que viveram uma vida de dedicação, de vida, de prudência, de constância na presença dEle. Então nós devemos estar sempre vigilantes para a vinda do nosso Mestre, né? Como aqui fala no versículo anterior, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possa abrir. Nós devemos estar preparados. Os servos estão sempre preparados para quando seus senhores chegarem já a casa e tudo estarem prontos e preparados para a sua vinda, né? É assim que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós estejamos. Ele quer que nós estejamos prontos e preparados para a vinda dele, para que a gente possa cear com ele na eternidade e ele irá nos servir. Nós devemos viver essa vida. Se tem cristãos que vivem a vida só pensando as coisas aqui da terra, infelizmente essa pessoa ainda não teve encontro com Cristo, porque a partir do momento que a gente aceita Cristo, a eternidade, ela passa a morar no nosso coração e nós vamos ter desejo pela eternidade, nós vamos ter desejo pelo céu, nós vamos querer morar no céu, nós vamos ter anseio pela vida do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai se alegrar quando pregarem, quando falarem da vinda dele. Não vamos nos entristecer, não vamos ficar tristes. Claro que a gente vai ficar pensativo, né? Vai dar uma tristeza, porque a gente vai pensar nas pessoas que não querem servir a Cristo, não querem viver para Ele, não querem negar as suas obras más aqui na terra, não querem viver uma vida de renúncias, porque servir a Cristo é renunciar o eu, é renunciar a carne, é renunciar a todas as coisas erradas que a gente faz. Por isso que tem que ter arrependimento, por isso que tem que ter renúncia. Servir a Cristo não é viver, aceitá-lo como Salvador, mas não aceitá-lo como Senhor. A gente tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador, porque Ele vai nos salvar, mas Ele também vai conduzir os nossos caminhos. Nós não vamos fazer mais as coisas para o nosso agrado, vamos fazer as coisas para o agrado dEle, para a vontade dEle. E a vontade dele é sempre a melhor, pode ter certeza, porque ele conhece o nosso futuro, ele sabe o que vai acontecer amanhã, ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos, a gente pode até planejar, mas a gente não sabe. O domínio e o controle de tudo está nas mãos de Deus. E Deus tem essa vida maravilhosa para todos, mas infelizmente nem todos querem. As pessoas preferem ficar presas às coisas erradas do mundo, presas muitas das vezes a relacionamentos que não é de Deus, presas a farras e bebedeiras que não agrada a Deus, porque nada disso glorifica a Deus. A gente vê pessoas que bebem, enchem a cara, ficam embriagados e depois vão falar de Deus, vão falar que tem fé em Deus, que ama a Deus, mas as obras delas a negam, né? É como eu já falei, de nada adianta a gente falar e não viver. O que importa é o que a gente vive, não o que a gente fala. Muitas pessoas vivem aí falando o que é e que faz,
mas as suas vidas é totalmente o oposto daquilo que elas falam, né? Porque os lábios de muitos são mentirosos e a palavra de Deus fala que o pai da mentira é o diabo. Deus não compactua com a mentira, Deus não está no meio do erro, Deus não está no meio do pecado. Ele está com todos aqueles que o servem, todos aqueles que dedicam a sua vida, que negam o seu eu, que negam as suas vontades para viver a vontade de Deus. É isso que tem que ser a vida de um cristão vigilante, um cristão que está esperando e que anseia a vida de Cristo, é estar preparado, vivendo e fazendo o que é certo, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo bons filhos, obedientes os pais e a mãe, né? Os pais e as mães, sendo honestos no seu trabalho, sendo honesto nos seus negócios, sem querer passar a perna em ninguém, sem viver de mentiras e de falsidades. Assim é a vida de uma pessoa que serve ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter fé, mas também devemos ter obras. De nada adianta dizer que tem fé em Deus se as obras o negam, se as obras vão negar que você não tem fé em Deus. Você só fala da boca para fora, né? Porque ter fé e amar a Cristo é obedecer e ser fiel aos seus ensinos, aos seus mandamentos. Então, que a gente possa estar vigilantes, que a gente possa estar preparados, porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está cada dia mais próxima e Ele quer salvar mais e mais pessoas. O Evangelho do Reino tem que ser pregado a todas as nações. O nosso Senhor Jesus Cristo veio para isso, para trazer as boas novas, trazer o Evangelho, trazer o reino dos céus aqui na terra. Eis que é chegado o reino dos céus. Jesus veio desse reino, Ele é o rei desse reino e Ele veio trazer esse reino para o mundo, para que as pessoas, quando reconhecessem e recebessem Ele como Senhor e Salvador, recebessem esse reino, recebessem esse direito de viver um dia com Ele na eternidade. Não tem coisa melhor na vida do que você negar as suas vontades, negar os seus erros para servir a Cristo, pois Ele é tudo o que a gente precisa. Ele é até mais do que a gente precisa, porque Ele supre todas as nossas necessidades, quando a gente coloca todos os nossos anseios, nossos medos, as nossas culpas, nossas dores diante dele. Ele vem, nos renova, nos refaz e ele não vai nos deixar sofrer para sempre. Todo sofrimento tem um fim, tudo tem uma hora para acabar, por mais que a gente às vezes pense que seja demorado demais, mas para tudo tem um tempo. Deus está nos moldando naquele momento de provação, na hora das lutas e das dores. E Ele mesmo falou que nós teríamos aflições, mas a gente deve sempre buscá-lo em orações, em jejuns e clamores, que Ele vai nos atender sempre, Ele vai nos transformar sempre e nos fazer pessoas melhores, para que a gente possa ter esse direito de viver na vida eterna com o nosso Jesus. Então, que a gente viva sempre vigilantes, que a gente viva sempre na espera do nosso Mestre, que a gente sempre se alegre quando falar da vinda dele, porque é maravilhoso, e que a gente possa sempre dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a gente possa ter uma vida de retidão, com o brilho do Espírito Santo no nosso rosto, para que a gente possa glorificar e exaltar o nome dele, para que a gente possa ser luz na vida das outras pessoas também. E que se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, venha fazer parte dessa família e venha morar no reino dos céus, pois Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele morreu por mim, por você, Ele morreu pelo mundo inteiro. O amor de Deus foi pelo mundo inteiro, para que as pessoas venham reconhecer o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, como Salvador e Senhor de suas vidas. Estejamos vigilantes, estejamos prontos, porque a vinda dele está cada dia mais próxima e será o dia mais lindo de todos. Vai ser quando Jesus vier nas nuvens nos buscar e nos arrancar dessa terra, nos arrancar desse mundo mal, para um mundo que só haverá amor, que só haverá paz, que só haverá alegria.
e as bênçãos eternas do nosso Mestre. E o melhor de tudo vai ser viver com Ele para sempre. Não existe maior presente, porque Ele é tudo de bom que a gente precisa e nós viveremos com Ele na eternidade, porque é isso que Ele quer. Ele quer nos salvar para que a gente viva com Ele para sempre. Amém? Então, que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração e que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você. Amém? Querido amado Deus, obrigada, Pai, por mais essa palavra poderosa. Pai, te agradeço pelo Senhor nos permitir acordar mais um dia, por estarmos aqui reunidos mais um dia para ouvir da Tua palavra, para nos alimentar da Tua palavra e para que o Senhor venha com a Tua imensa misericórdia nos trazer bênçãos, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ser pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes, à espera do noivo, à espera do Messias que virá sobre as nuvens. Nós devemos estar preparados para a sua vinda e vigilantes, porque o Senhor virá numa hora que nós não sabemos, Pai. Então que o Senhor venha nos capacitar a viver sempre a Tua vontade, a viver sempre o que o Senhor quer para nós, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor venha nos guardar, venha nos proteger, venha nos livrar de todo o mal, Pai amado. Que o Senhor venha atender os nossos clamores e as nossas orações que dirigimos diante de Ti, Pai. Que o Senhor atenda, Pai, os nossos clamores e arranque as aflições do nosso coração, arranque as angústias, os medos, as dores, as enfermidades, pois o Senhor é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, Pai amado. Que venha o Teu reino sobre nós, que o Teu reino venha sobre a nossa casa, a nossa família, que a gente possa viver debaixo do reino do Senhor, vivendo as maravilhas e as bênçãos que o Senhor tem para nós, que o Senhor possa levar paz aos lares, harmonia entre as famílias, que o Senhor possa abrir portas de emprego para quem está precisando e clamando a Ti por misericórdia, que o Senhor possa levar cura, que o Senhor possa libertar dos vícios de drogas, de bebedeiras, vícios de prostituição, vícios de pornografia. Só o Senhor tem poder para isso, Pai amado. Que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas que estão agora aflitas, clamando a Ti por um milagre, por uma solução, pois o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus que faz e desfaz, o Senhor é o Deus criador dos céus e a terra. E a Ti, Pai amado, seja dado honra, glória e louvor e toda adoração, e que estejamos preparados para a sua vinda, Pai amado. Eu te peço e te agradeço que o Espírito Santo Consolador esteja conosco, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a todos. Amém.